Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula super top, uma aula muito importante. Se você está começando como afiliado e está assistindo essa aula gravada, essa aula é para você, você deve começar por essa aula, tá? Porque hoje nós vamos tirar, num tiro curto aqui, de 20, 25, 30 minutos, tudo que um produto físico, principalmente o Bela Max, o Artflex, o Legacy Skin, mas isso serve para todos os produtos físicos, eles trabalham, tá? Então é muito bom para que você que está começando a sua jornada no mercado digital tenha essa clareza, entenda como isso funciona, tá? E a gente vai ter no finalzinho dessa primeira sessão aqui alguma tiração de dúvidas que a galera vai abrir e poder tirar alguma dúvidas que pode ser a sua dúvida que você está assistindo nessa call gravada. Beleza? A intenção aqui é a gente trazer clareza sobre tempo de garantia, tipos de parcelamento, tipos de entrega, como é feita a entrega, prazo de entrega, como funciona o reembolso, qual que é aplicada a regra do reembolso, como que o cliente solicita o reembolso, o que acontece se isso infelizmente acontecer, tá? E vamos trazer essa regra do jogo aqui para todo mundo estar alinhado e você poder começar por aqui, começar da forma certa. Beleza? Primeiro ponto que eu gostaria de trazer a clareza para vocês é o tempo de garantia. Normalmente, os encapsulados, tá? Eles têm um período de 90 dias de garantia. Então, isso passa a contar a partir do momento que o cliente recebeu o produto. Então, o cliente recebeu o produto, a garantia dele começa a validar ali. Tá? Então, ele tem 90 dias para utilizar e, por algum motivo, solicitar o reembolso. Ale, qualquer momento ou por qualquer motivo eu posso solicitar o reembolso? Não, não é assim, tá? O cliente tem que dizer que comprovar que ele fez a utilização de forma correta. Por exemplo, o cliente compra 3 meses de tratamento. Isso já aconteceu, por isso que eu estou dando esse exemplo. E deu 45 dias. Ele tomou corretamente e acabou o medicamento dele. Ele tomou corretamente o medicamento? Não. Ele tomou de forma errada. Ou ele tomou a mais, ou ele dividiu o tratamento com alguém. Então, não faz sentido aplicar uma garantia para ele de 90 dias se ele comprou 3 meses, foi orientado pelo afiliado a forma de tomar 12 gotas sublinguais, tá? Em jejum pelo período da manhã, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? E acabou com 45 dias, metade do tratamento. Então, não será aplicado a garantia para ele, beleza? Não tem foto de antes e depois, não será aplicado a garantia para ele. Uma coisa é o cliente falar que não teve melhora. Outra coisa é existir uma foto de antes e existir uma foto de depois. Beleza? Ale, mas o cliente fez o tratamento de 3 meses e ele não teve 100% das varizes deles tratada, curada. Porque pode ser que o tratamento dele seja de 12 meses. Então, se ele fez o tratamento de 3 meses e teve uma melhora no antes e depois das fotos, não vai ter reembolso para ele, porque ele precisa, já teve uma melhora, mas ele precisa fazer mais tratamento. Então, esse tipo de clareza precisa ter. É muito difícil, já falo isso com clareza, um cliente conseguir a garantia quando compra o frasco de um mês. É muito difícil ele conseguir essa garantia de 90 dias. Por quê? O mínimo que um suplemento alimentar precisa para fazer efeito em algum organismo é 3 meses. E a gente vende o produto de um mês quando o cliente ainda não tem o dinheiro para comprar o de 3 meses e vai iniciar o tratamento. Tá? Eu nunca vi alguém que comprou o tratamento de um mês conseguir garantia, por mais que a solicitação de garantia do nosso produto seja muito baixa. Menos de 1% das pessoas pedem devolução. Tá? Então é um número absurdo isso. E normalmente, quando pede, é porque não fez a utilização correta do produto e dá inadimplente. Tá? Eu estando aí um ano e pouco dentro do Bela Max,
eu acho que eu não precisei fazer 3 estornos, 4 estornos para os clientes, pela qualidade do produto e pelo que a gente faz de verificação disso, ok? Então, nós temos 90 dias de garantia e para a garantia ser aplicada, ok, é passado por uma avaliação. O que é exigido nessa avaliação? Foto do antes e depois, acompanhamento do afiliado, sabendo que o cliente usou da forma correta, e aí é feito o reembolso. Como que o cliente solicita o reembolso? Existe um link que, se você digitar na Bripe, reembolso Bripe, automaticamente no Google vai te dar ali, ó, esse link para o cliente pedir o reembolso. E ele vai fazer a solicitação do reembolso lá. Nós não depositamos dinheiro na conta do cliente, beleza? O cliente quer estorno, ele quer a garantia de 90 dias, tá? Ele tem que solicitar nesse link da Bripe. Já vou explicar o porquê que ele tem que solicitar no link da Bripe, ok? Recomendo que, antes de passar o link do reembolso para o cliente, você tente converter a situação ou você passe para o suporte. Hoje o suporte sou eu. Então, me passa o telefone do cliente para que eu tente entender o caso dele e tentar contornar a situação antes dele ir para lá para o suporte da Bripe para o reembolso. Beleza? O cliente passou 91 dias que ele comprou o produto e agora que ele lembrou de pedir reembolso. Ele tem direito? Não. Não tem reembolso. Bateu 91 dias, não tem reembolso. Ale, mas o meu cliente usou 6 meses de tratamento e não teve a melhora. A garantia é de 90 dias. Ale, meu cliente usou de 12 meses. Ele está querendo a garantia agora. Cara, garantia de 90 dias. É a mesma coisa de você comprar um carro e tem 5 anos de garantia. Ah, mas eu quero agora a garantia com 6 anos. Não, cara, é 90 dias de garantia. Beleza? Por que eu recomendo que você fale com o cliente com muita clareza para tentar reverter esse reembolso caso ele aconteça? Porque a partir do momento, presta muita atenção nisso, é importante. A partir do momento que ele pede o reembolso no link, e aí ele vem para a nossa avaliação, a gente entra em contato, avalia e dá procedente. Se o reembolso for dado como procedente, é tudo estornado para o cliente. E às vezes, eu vejo que para muitos afiliados isso não é claro. O reembolso não é feito só para a empresa. É estornado a tua comissão também. É estornado a comissão da Bripe. É estornado tudo. Todo mundo que ganhou durante o processo vai perder durante o processo, caso o cliente peça estorno. Então, você não pode achar que o cliente vai pedir o estorno e... Ah, não, tá tudo certo. Não, vai pedir o estorno e vai toda a cadeia perder. Desde a Bripe até eu que ganho, até Léo que ganha, até Logs que ganha. Todo mundo que ganhou no processo é estornado, tá? Então isso precisa ser muito claro para você que está entrando agora. Bateu o reembolso, o processo inteiro é estornado. Não é só você. É o Belamax, é o Léo, é o Alexandre, é a Bripe, todo mundo perde porque fica rastreada a venda. Ok? Tempo de entrega. Hoje, o prazo do Belamax, ele está de 4 dias úteis a 14 dias corridos. Beleza? Esse é o prazo, tanto na modalidade Afterpay, que eu vou explicar um pouquinho mais para baixo o que é a modalidade Afterpay, quanto na modalidade normal. Todos estão saindo pelo mesmo centro de distribuição, que hoje é um centro de distribuição nosso. A gente não usa transportadoras terceiras, ok? A gente faz esse centro logístico mesmo. Porém, ele é entregue de 4, podendo às vezes até ser entregue em menos. A Lu, que está uma top afiliada aí, teve um pedido dela entregue em 2 dias, até 14 dias corridos.
Isso é padrão para outros produtos que não são do grupo Belamax? Normalmente sim. Normalmente esse é um prazo padrão para qualquer tipo de encapsulado, beleza? Regulamentações. O tipo suplemento alimentar ou nutracêutico, que é o que vocês vendem, que nós vendemos, ele não precisa de liberação do Ministério da Saúde e ele não precisa de liberação da Anvisa, beleza? Esses produtos, eles são isentos desse tipo de documentação. O que ele precisa ter e os produtos Belamax têm? É a dispensa de um documento oficial. O que isso quer dizer? Que o Belamax passou por dentro da Anvisa e pelos componentes que ali foram encontrados, não é necessário um alvará de funcionamento, aspas, uma licença para que o medicamento possa ser comercializado. Ele é dispensado, então ele tem uma dispensa da Anvisa dessa necessidade, por se enquadrar em nutracêutico e suplemento alimentar. Então, o que vocês encontram no Drive? Vocês encontram no Drive esse documento de dispensa da Anvisa. O seu cliente precisa entender o que é dispensa da Anvisa? Não. Então você pode, e você está falando a verdade para o seu cliente quando você diz que o produto que nós vendemos atende todas as exigências do Ministério da Saúde e da Anvisa. Porque ele atende. Ele é dispensado em documentos pelo Ministério da Saúde, pelo que ele se qualifica e classifica, e ele é dispensado pela Anvisa, pelo que se qualifica e então tudo esse é um fato verdadeiro que você fala para o seu cliente e você precisa saber sobre isso. Beleza? Formas de pagamento que o seu cliente pode pagar. Vamos começar pela forma tradicional. O que é a forma de pagamento tradicional que o seu cliente pode pagar? Ele paga antes de receber, beleza? Esse formato existe há mais de 6, 7 anos no mercado, no que se diz a nutracêuticos encapsulados, beleza? E é o mais padrão, mais antigo. Então, o cliente paga para você, ele faz o pedido, paga para você, e aí o pedido dele vai entrar em processo logístico, ok? Quais são as formas de pagamento nesse formato? Atenção, nesse formato, não misturem as caixinhas. Quiser anotar, pagamento antecipado, essas são as formas de pagamento. Parcelamento em 12 vezes com juros. Os juros é pago pelo cliente. Essa é a primeira forma de pagamento. Segunda forma de pagamento, Pix à vista. Beleza? Terceira forma de pagamento para esse formato, boleto em 2 vezes. Uma pagamento da entrada, e o pedido dele só é válido a partir do momento que ele paga a entrada de 50%, e mais 50% quando dali 30 dias. Beleza? Esse precisa ter uma atenção. Quando você vende nesse formato, a sua comissão só cai no pagamento da segunda parcela do cliente. Quer dizer que você não recebe a comissão da primeira? Recebe, só quando o cliente pagar a segunda. Então, a tua comissão integral, tá? Ela cai no pagamento da segunda parcela do cliente. Então, ela é uma forma para remarketing. Não é tão interessante para você vender assim, nem para a empresa que você vende assim. Porém, essa forma de pagamento, ela existe. Beleza? Então, essas são as formas de pagamento antecipado. A partir do momento que o pagamento é compensado, seja ele no Pix, no boleto, pagamento no boleto, não é só emitir o boleto, tá? Ou no cartão de crédito, automaticamente, sem que você precise fazer mais nada, o pedido entra em processo logístico. Ele já é enviado uma notificação para a nossa logística,
dentro de 24, 48 horas é gerado o código de rastreio e vida normal que segue o produto. Beleza? Segunda modalidade que existe de venda, pagamento na entrega, conhecido como cash on delivery. Só que existem dois cash on deliveries, feito pela Bripe e feito pela Logs. Beleza? Agora, nesse exato momento, eu vou falar sobre o pagamento na entrega na Logs. Beleza? Então, qualquer um de vocês pode se afiliar na Logs e vender através do pagamento na entrega. Como que o pagamento será executado? Será executado para o motoboy na porta do cliente, tá? Então, você agenda o pedido na Logs, tá? Reforçando que esse que eu estou falando agora é na Logs. Você agenda o pedido na Logs para ser entregue em 24 a 48 horas, se o CEP do cliente estiver contemplado para fazer esse tipo de entrega, beleza? Não é para todos os CEPs do Brasil que ele faz. Então, você primeiro verifica se aquele CEP do cliente é atendido pela Logs. Se ele for atendido pela Logs, você agenda para 24 ou 48 horas, tem um acompanhamento que você faz desse pedido, aí você assiste a call da Logs para entender como é que você faz esse acompanhamento do pedido. E na hora que o cliente recebe o produto, ele tem que pagar. E aí, ele pode pagar de qualquer jeito, contanto que ele execute o pagamento inteiro. Ele pode pagar tudo no Pix, ele pode parcelar tudo no crédito em até 12 vezes, ele pode parcelar, ele pode pagar uma parte no Pix e uma parte no crédito. Ele só não tem nessa modalidade a opção do boleto. Ele precisa executar o pagamento integral para o motoboy. Na Logs, ele pode pagar uma parte em dinheiro, ele pode fazer 3 tipos de pagamento na mesma hora. Uma parte em dinheiro, uma parte em cartão e uma parte em Pix, caso seja o caso. Beleza? Então, ele pode fazer tudo isso, mas ele precisa finalizar o pagamento para o motoqueiro lá, na hora. Beleza? Essa é a modalidade Cash on Delivery na Logs. Beleza? Agora, existe outra forma de pagar de cash on delivery que é feito na Bripe. Essa é entregue para o Brasil inteiro, beleza? É entregue para todos os CEPs do Brasil. Eu costumo brincar que do gaúcho até o índio vai entregar em todos os CEPs. Tendo CEP no Brasil, vai entregar essa bagaça. Porém, o cliente recebe o produto via Correios e depois você manda o link para o cliente. Nessa modalidade de todas, é a única que existe do cliente não pagar. Beleza? Porque ele recebe o produto na casa dele via Correios e você vai mandar o link para ele pagar. A taxa de pessoas que não pagam é muito baixa. A cada 100 entregas que são feitas, 3 não são pagas. Beleza? A cada 100 entregas que não são feitas, 3 não são pagas. Beleza? O que acontece hoje se o cliente não pagar na modalidade Afterpay? Você não recebe a tua comissão e nosso processo de cobrança entra, e se a gente receber, você não recebe nada de comissão e a gente recebe 100% do valor. Porque entrou em frustração. Então você tem 15 dias para cobrar esse cliente que não te pagou. Se ele não te pagar, entra no nosso processo de cobrança. Todo mundo pode vender nessa modalidade de Afterpay da Bripe? Todo mundo, contanto que você pague uma taxa de licença de R$ 97 para poder fazer parte disso. Então, é a única modalidade que, se você quiser fazer parte para vender dentro do grupo Bela Max, você paga R$ 97. Ale, por que para vender no Afterpay eu tenho que pagar R$ 97? Número 1, tem call
toda quinta-feira, 11 horas da manhã, de treinamento. Beleza? Hoje teve, toda quinta-feira tem 11 horas da manhã. Segundo, se a gente não cria uma barreira de entrada, você acabou de entrar e você vai querer mandar pedido para todo mundo, sem critério. Porque você só vai mandar, não acontece nada se o cliente não pagar com você. E aí a gente sai dessa taxa de 3% de inadimplência e sobe para 15%, 18%, que é o comum do mercado. Então a gente põe essa barreira de entrada para justamente ter um processo sadio no Afterpay, que é o Cash on Delivery da Bribe. Beleza? Vai marcando aí se tiver dúvidas, galera. Forma de uso dos produtos Bela Max. São 12 gotas sublinguais, de preferência em jejum, no café da manhã. Beleza? Galera, a gente pegou uma síntese aqui de 30 minutinhos de tudo que você precisa saber das regras para você começar a vender um produto encapsulado. Seja ele do grupo Bela Max ou seja ele do grupo qualquer outra coisa que vocês forem vender. Tem sabor? Depende. Hoje, nesse exato minuto, no dia 3/4 de 2025, tem 2 produtos Bela Max Variz rodando no mercado. Um produto com Gympass, que assim que acabar os estoques, ele não vai ser renovado, beleza? Que o Gympass, ele elimina varizes, ele elimina celulite, ok? Então, existe um produto que está na Logs, esse com Gympass só está na Logs. Então, quem vender pela Logs, pode ser que venda com Gympass ou pode ser que venda o normal. Esse que tem Gympass, ele é mais amargo. Ele tem um gosto um pouquinho mais amargo. Beleza? O Bela Max convencional, ele tem gosto de laranja. Tá? Um gostinho um pouquinho amadeirado com essência de laranja. Beleza? Mas o Gympass é um pouco mais amargo. E a fórmula tradicional, que é a que vai continuar em linha, que a gente resolveu tirar o Gympass por uma questão de patente. Então, foi patenteado o Gympass, a gente não pode mais usar. Então, esses que estão no Logs ainda têm Gympass, os outros não têm. Então, Ale, eu quero ter certeza que o meu cliente não vai receber com Gympass. Como é que eu vendo? Afterpay ou pagamento antecipado? Se vender pela Logs, eu não consigo te dar essa certeza. Pode ser que ele receba com Gympass, pode ser que ele receba sem Gympass. Beleza? Antes que eu pare de gravar para essa call não ficar longa para quem está começando, alguma dúvida, galera? Para quem está ao vivo aqui na call agora, alguma dúvida sobre algum desses processos que eu acabei de apresentar aqui para vocês? Jordânia, abre o microfone. Abre o microfone, Jordânia. Maria, ficou os mesmos ingredientes, incluindo o magnésio. Jordânia, abre o microfone. O Artflex também são 12 gotas. Todos os produtos da linha Bela Max hoje em gotas, Artflex, Bela Max e Legacy Skin, 12 gotas sublinguais, de preferência em jejum no café da manhã. Ale, meu cliente tem problema, ele tem ânsia de pingar sublingual. Pinga 12 gotas na colher. Ah, meu cliente não gosta de tomar. Então, pinga 20 gotas na água, mas vai durar menos o medicamento. Sobre o Bela Max, tem que ser. Sobre o Bela Max, tem que ser X1, não é, Ale? Quem está começando, eu recomendo começar no tráfego do X1. Eu recomendo você ir para o tráfego direto depois que você já domina um pouco. Não recomendo ninguém começar no X1. Jordânia, você está com o microfone aberto, pode perguntar. Só você falar. Tá certo. Grávida pode tomar, ou quando estiver amamentando, ou pessoas com câncer, depressão, alguma coisa do tipo? Muito obrigado pela pergunta. Ia passar batida, eu ia encerrar essa call e eu não ia fazer.
Muito obrigado pela contribuição. Contraindicações de qualquer produto do grupo Belamax e qualquer nutracêutico, tá? As únicas contraindicações, se o cliente é gestante ou lactante, beleza? Repetindo, ele só não pode tomar se ele for gestante ou lactante. Ale, meu cliente faz para tratamento de câncer, ele pode tomar? Pode. Essa que eu vou falar agora não serve para todos os encapsulados, mas serve também para a pessoa que ela outros produtos. Os produtos Belamax, diabéticos podem tomar, beleza? Existem outros produtos que vocês têm que verificar. Todos da rede do Belamax, o diabético pode tomar, ele não contém açúcar, beleza? Outros produtos, vocês vão ter que ver com o fabricante, mas o do Belamax, você pode. Tem problema no rim? Pode tomar, beleza? Ele não pode, se ele tiver algum processo alérgico. Ah, o cliente ele é alérgico a Pinus pinaster. Pinus pinaster tem na composição, então ele não pode tomar, mas é na composição. Menores de idade podem tomar? Até 16 anos não é recomendado. Mas não existe contraindicação para menores de idade, tá, galera? Não existe essa contraindicação. Por quê? Ele é um suplemento alimentar, beleza? Quem é mais antigo como eu, tomou muito biotônico Fontoura, que também era suplemento alimentar, beleza? Então, crianças podem tomar? Pode. Eu não recomendo que diagnostique para ninguém, para que recomende para ninguém menor de 16 anos. Mas quer dizer que alguém menor de 16 anos não pode tomar? Não, não quer dizer isso, tá? É um suplemento alimentar. Ele vai equilibrar algumas coisas que a criança está faltando, tá? Não morre, não. Mas muito obrigado, viu, Jordânia, pela contribuição. Muito mesmo. Foi sensacional. Dúvidas, galera? Vanessa, você está com o microfone aberto. Você tem dúvida ou só está esquecendo o microfone aberto? Jonathan Duran, pode perguntar. Ó, Alessandro, você falou assim agora, era melhor começar pelo tráfego X1 ou começar pelo tráfego direto? Não entendi direto isso aí. Você Não, falou. eu não recomendo ninguém que não tem conhecimento de tráfego, que está iniciando agora, começar pelo tráfego direto. O tráfego direto ele é muito mais complexo e menos lucrativo, beleza? Entendi. Então, se a pessoa não tem expertise, começa sempre pelo X1. É mais fácil e mais lucrativo. Show. Obrigado aí. Valeu. Não por isso. Quem tem, Cariane, será que quem tem diabetes, hipertensão, pode tomar? quem tem diabetes e hipertensão pode tomar os produtos do Belamax? Outros produtos, o diabetes, você tem que pesquisar. Os do Belamax, eu tenho certeza que pode. Ale, tem um produto para visão. Eu acho que na mentoria tem um produto para visão de vocês. O diabético pode tomar? Pergunta para o cara desse produto. Eu não sou desse produto. Então, eu não tenho acesso à composição desse produto. Os do Belamax, eu sei que o diabético pode tomar. Beleza, Cariane? Respondido? Tiago, pode perguntar. Sim, tudo ok. Boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Olha só, para tirar uma dúvida aqui, eu estou vendo aqui na mentoria, estou com ela aberta aqui também. Eu vi que tem outro produto, né, que no caso seria estou vendo aqui, o Revita Hair, e ele pode também ser comercializado nessa modalidade de cash on delivery, né, do pagamento na entrega. Faz o pagamento lá para o motoboy e recebe o produto. Então, assim, dessa questão aqui, digamos, o processo, ele continua o mesmo, só está mudando o produto. O processo é o mesmo. O processo é exatamente o mesmo. Por isso que eu quis fazer uma aula bem dinâmica que ela vai servir para todos encapsulados. Tá. Não, então, beleza. Era só isso, só. Era só para eu poder, só para ficar um pouco mais claro para mim. Então, era isso. Coisa rápida. Top demais. Obrigado, meu irmão.
Tamo junto. Valeu. Fala comigo, DJ. É só uma dúvida. Tem um produto, um remédio que tira a fadiga, digamos, eu tenho um monte de coisa para fazer. Daí eu vou com aquela gana de fazer as coisas. Só que chega na hora, eu faço um pouco e já quero largar. Já não tenho aquela adrenalina de fazer, sabe? Cara, Você tem? Não, eu não tenho. Mas tem uns produtos que prometem algumas coisas assim. Tem alguns produtos que prometem. Isso aí é falta de foco, né, cara? Tem uma coisa que ela é 100% natural que eu posso te recomendar que funciona, cara, para isso. Tu quer saber o que é? Então, pode falar. Quer saber ou não? Pode. É uns boletão pesado, Quero, irmão. estamos aqui. Faz umas dívidas monstra que eu quero ver você conseguir começar e não Eu acho terminar. que eu Faz umas dívidas pesadas que você vai ver o que acontece. É, Vai lá e financia um carro e haja compra. joguinho do Tigrinho para resolver. Né? Quê? O que você falou, John? Não, não. Não esquece tigrinho. Jogar no jogo do Tigrinho? Não, pô, para com isso. Pô. Para com isso. Para com isso. Só tem. Não, eu tô brincando. Não, é que, eu, é que eu, é que eu pensei que vocês tinham, sabe? Já que tem vários produtos, sim. Não, mas tem, Dá um produto, tem produto para foco aí no mercado, cara. Tem produto para foco. Tem produto. Mas a gente não vende. A gente não vende. Tem uma galera que toma Vivance aí. Mas Vivance, Tá, brigadão. Vivance vicia e você não dorme 2 dias. Mas aí. E é tarja preta. Pode dar alguns sérios efeitos colaterais. Né? Mas fica a dica. Não. Não. Beleza? Galera, alguém tem mais alguma dúvida relacionada a isso? Para mim, porque eu não deixo uma aula longa e eu pare de gravar e aí eu abro para vocês tirarem dúvida de novo. Quem está com o microfone aberto? Você quer perguntar alguma coisa, Cariane? Eu queria saber, a moça até falou aqui do negócio do R$ 97 do Belamax. Como é? Uhum. Tem que para vender, tem que pagar? Quanto é? Para vender no Afterpay do Belamax, o pagamento na entrega para o Brasil inteiro via os Correios tem essa taxa de entrada, tá? Eu vou falar para mim por experiência. Eu acho que a Camila e a Isa não estão na Cal hoje, mas 90% das vendas delas acontecem através dessa modalidade, beleza? E a Camila vendeu demais esse mês e ela teve menos de 2% de frustração, tá? Então, é uma modalidade, é um investimento que se você me perguntasse, vale a pena fazer, tá? Vale a pena fazer? Para mim, vale. Na minha ótica, se eu pegar aqui que das 3 pessoas que mais venderam, todas elas venderam, posso pegar até 4 pessoas ó, a Viviane é uma delas. As 4 pessoas que mais venderam no Belamax, todas elas ganharam mais de R$ 10.000 e todas elas vendem nessa modalidade em mais de 95%. Aí como é que a gente consegue o link? É aqui na aula? É só me chamar no privado, tá bom? Tá bom. Obrigada. Ellen Valéria, fala comigo. Oi, Ale, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom? Ale, rapidinho, é porque você falou aí da forma da dosagem e a forma de administrar a medicação, eu fiquei na dúvida, porque eu sempre falo que o Artflex é para ser tomado 12 gotas 30 minutos antes de dormir, que é o momento que o nosso corpo está mais relaxado, então ele consegue absorver melhor os ativos lá da composição, né, das substâncias. Aí eu fiquei na dúvida se realmente é de manhã ou se é à noite. Ó, o recomendado pela fábrica é sempre sublingual em jejum no período da manhã. Faz muito sentido o que você acabou de falar, tá? Então você não precisa alterar essa informação. Eu repasso para vocês o que a fábrica passa para gente.
mas não é o tipo Tá. de alteração de informação que vai fazer grande diferença. Eu preciso deixar um padrão dentro dessa call gravada de como que as pessoas vão orientar. Mas a sua observação faz total sentido. Tá, entendi, tranquilo. Só falando aí para a galera, para a menina que até perguntou, a Cariane, né, se era válido ou não, eu sempre recebo muito, é uma grande objeção que a gente está vendo agora, é sobre isso da entrega, que não vai, que não quer. Geralmente as pessoas falam, ah, mas eu vou receber realmente esse produto? Então, quando você fala que a entrega, que, ou seja, que o pagamento vai ser na entrega, nossa, facilita muito. Eu só quero reforçar uma coisa muito importante, beleza? Aqui, eu não estou vendendo nada para vocês. Eu estou deixando claro para vocês que tem essa regra para entrar, beleza? Ela tem essa regra, ela era muito maior. Essa regra era 400 e quase 500 reais para você entrar para vender isso. Teve gente que pagou isso para vender, beleza? Viviane pagou, Camila pagou, Isa pagou, mas você não tem que pagar nada para vender produto Bela Max. Quer vender da forma normal? Não tem que pagar. Quer vender na Logs? Não tem que pagar. É só no Afterpay, por uma medida de segurança. Porque tem gente que está começando hoje que não tem experiência ainda para vender no Afterpay. E se a gente libera, a gente quebra. Porque vai vender para qualquer um, vai tomar golpe. Beleza? Você precisa de um treinamento diferenciado para isso. Paula, fala comigo. Você quer levantou a mão, abaixou? Boa noite, gente. A minha pergunta era sobre isso aí mesmo. Por que que a gente pagaria esse valor? Qual é a segurança que a gente já tem em relação a isso? O que que a gente ia aprender de diferente para se sentir segura, né, em relação a essa formalidade aí? Vamos, isso é muito importante. E eu quero que vocês tenham uma clareza sobre isso. Esses R$ 97, o que vocês têm de diferente? Vocês têm um suporte toda quinta-feira, onde a gente entende todas as necessidades e cobre isso para vocês, ok? Então a gente tem uma call, mas vocês não aprendem nada de diferente. Vocês têm acesso, por exemplo, essa call que vocês têm de quinta-feira é com os top afiliados, então normalmente ali vocês recebem uma informaçãozinha privilegiada. Mas a função desses R$ 97 é uma barreira de entrada. É justamente isso. É uma barreira de entrada para que não seja disponibilizado para todo mundo e que comece a ser vendido de qualquer forma. Hoje, a gente tem uma taxa de frustração de 2%. Eu estava num evento há 2 semanas atrás, tem produtor que está com taxa de inadimplência de 30%. Então, quer dizer que a cada 100 produtos que você vende, 30 não paga. A média que a galera está no mercado é de 7% a 15%. Então, quer dizer que de cada 100 produtos que você vende, 7 ou 15 não pagam. A nossa média, para a gente estar com esse número fantástico, a cada 100 pessoas que vendem, 2 não pagam, é porque a gente acompanha essas pessoas que fazem esse formato. A gente tem uma preocupação em, de repente, a Paula vendeu uma vez, teve frustração. A Paula vendeu de novo e teve frustração. Como eu não tenho 3 mil afiliados vendendo, nesse formato tenho 30 afiliados vendendo, eu pego e chamo a Paula. Paula, vem cá numa call comigo, Alexandre. O que está acontecendo? Por que você está tomando essa frustração? Ali, eu estou vendendo até para sombra. Eu encontro o cara no farol, eu vou lá e falo para ele, leva um produtinho de varizes para ver se melhora esse trem aí. E aí eu falo para você, não dá para ser assim, Paula. Não, vou ter que te desabilitar. Tu vai quebrar meu processo. Tu entende? Não é para ganhar, não vai aprender nada de diferente. É uma barreira de entrada. Fui claro ainda para vocês, galera? E esses R$ 97, o que ajuda esses R$ 97? É a frustração que vocês vão tomar e não vão pagar nada. Então a gente já se resguarda antes. Como vocês vão tomar umas frustraçãozinhas e a gente não vai descontar nada de vocês, então manda uma merrequinha antes aqui que a gente não vai descontar nada de vocês. Era essa também a minha dúvida, que você falou do produto lá que a gente... Eu não entendi o que você falou, que se o cliente não pagar, aí a gente também não recebe, mas vocês recebem. Essa parte também não entendi. Ótimo. Se você não entendeu, outras pessoas também não vão entender, beleza? Como que funcionava? Presta atenção, galera. Como é que funcionava antes o Afterpay? O cliente não pagou,
vocês pagavam R$30 e a gente ficava no prejuízo do resto. Então, vamos supor, o cliente comprava um produto de 297, ele não pagava, vocês descontava de vocês R$30 direto na Bripe, e a empresa ficava no prejuízo de R$267. Beleza? Era isso que acontecia. Só que vocês ficavam cobrando o cliente. Hoje, quando que entra frustrado? Porque como é que o cliente tem que pagar? Chegou na casa dele, ele tem que pagar. Esse é o combinadinho. Você recebeu, eu vou te mandar o link, você me paga. A partir do 15º dia útil que esse cliente não pagou, isso entra com uma coisa chamada como frustração. Já sai de vocês, beleza? Vai aparecer na sua Bripe lá, frustração, beleza? Já sai de você para de cobrar o cliente e entra para a nossa empresa cobrar o cliente. Pode ser que a nossa empresa não receba, beleza? Mas, se a nossa empresa receber, você não vai receber sua comissão. Por quê? Porque eu não estou te descontando os R$30. Sacou? Foi claro isso? É muito importante que seja muito claro, galera. Foi claro para a maioria das pessoas isso que eu expliquei agora? Às vezes é confuso, é muita coisinha, então beleza. Top. Isso aí. Dúvidas, galera? Sem mais dúvidas? Vou abrir mais uma... Vou parar de gravar, então, se não Oi, tem mais Lê. dúvida. Oi, Fala, Ale. fala comigo. Ale, só te fazer uma pergunta. É sobre esse tema ou sobre outro, senão eu paro de gravar? Não, eu quero falar se o Serum seria essa mesma linha que você está falando. Exatamente a mesma linha. Tá, joia. Vou parar de Beleza. gravar aqui. Para não